Bem, nós hoje estamos tendo uma reunião um pouco diferente, porque é uma reunião comemorativa dos 64 anos da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, 18 de junho de 1961. 64 anos. E eu me recordo de sua fundação, porque trabalhava no armazém de um dos casais fundadores da casa, Dona Celeste, Sr. Ananias, Dona Zoraide, Sr. José Rodrigues, também a presença do Otinho e de tantos outros, eram integrantes da maçonaria. A história da casa quase todos já conhecem. Esse terreno pertencia ao Reginaldo, filho de Dona Zoraide, que desencarnou num acidente em Uberaba. Ela ficou realmente muito abalada com a desencarnação do Reginaldo, inconsolável, e os amigos, para que ela se levantasse, para que ela saísse daquela depressão, os amigos deram a ideia de que a casa fosse fundada. E começou com muita simplicidade. Aqui era um bairro muito pobre. Uberaba terminava praticamente aqui, quando a casa foi fundada, há 64 anos atrás. Essa rua era uma rua sem saída. Aqui não havia nenhum tipo de pavimentação. A água não chegava até aqui. A sopa começou com água de cisterna. Depois aqui a água chegou até aqui. E nós estamos aqui já há muitos anos, nem sei quantos. E hoje nós vamos ter a alegria de ouvir o nosso irmão Emanuel, de Conquista, amigo que nos é muito caro, companheiro de muito tempo, que sempre tem nos prestigiado, tanto em nossas atividades no Lar Espírita Pedro e Paulo, quanto aqui na Casa Espírita Bittencourt Sampaio. E, na medida do possível, também vamos à casa que ele dirige, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho assistencial maravilhoso, que ele dirige, é médium, psicógrafo, já com diversos livros também publicados, e conhece como ninguém a história do espiritismo aqui na região, aqui no Triângulo Mineiro, aqui na região de Conquista, Sacramento, Santa Maria, Peirópolis, etc. E hoje ele está nos dando a alegria, a honra de ser o palestrante da noite. Nós não vamos ter o passe hoje, porque nós consideramos que o passe ele será feito coletivamente durante a reunião. E quando nós convidamos um orador para falar em uma comemoração, acreditamos que as demais atividades da casa devem ser suspensas, para que nós possamos ficar concentrados na palavra do orador. Antes, porém, vamos pedir permissão a vocês, e a ele principalmente, para falar que o Lar Espírita Pedro e Paulo está promovendo uma feijoada beneficente. Vai ser no dia 19 de julho. R$ 40, 2 marmitex. No sábado, nós anunciamos aqui, em nossos estudos, um amigo de São Paulo, na mesma hora, comprou 2 convites e disse: eu não vou poder estar, mas estou enviando o Pix,
vocês distribuam os 2 convites com os necessitados. Se alguns amigos de fora quiserem imitar o exemplo desse companheiro de São Paulo, nós poderemos entregar esses convites às famílias necessitadas. É uma feijoada muito bem feita, por todas as nossas irmãs, com a Jussara à frente, e a turma toda dela. Pedimos para que ninguém fique com ciúmes por estarmos citando apenas o nome da Jussara. As demais serão meras auxiliares, mas feijoada beneficente. Bem, e queríamos aproveitar para falar também do Clube do Livro Espírita Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. Nós estamos empenhados nesta campanha porque o sócio colaborador ele receberá todo mês um livro novo em sua casa, sem nenhuma despesa relativa ao envio. E este Clube do Livro tem uma peculiaridade. Você pode escolher a obra, não apenas obras editadas pela LEP ou editadas pela Didier. Neste mês, nós distribuímos Cartas de uma Mota, de Chico Xavier, livro de Maria João de Deus. Esperamos que mais para o fim do ano possamos distribuir um outro. Não distribuímos com muita frequência, mensalmente, porque são livros mais caros e as editoras não facilitam no desconto. Mas o nosso Clube do Livro Espírita prima pela qualidade doutrinária. Nós não iremos distribuir um livro porque ele seja barato. Nós vamos distribuir um livro porque ele tem alguma qualidade doutrinária. Aqueles que quiserem se inscrever, está aí o WhatsApp, é só entrar em contato aí com o Luiz, que é o coordenador do Clube do Livro Espírita, e solicitar a sua obra. Eu não sei qual vai ser a obra do mês que vem. Vai ser uma obra, lançamento do Dr. Inácio Ferreira, Reencarnação para adolescentes. O tema é a reencarnação explicada para os jovens, para os adolescentes. Dos 9 aos 90 e tanto, claro, porque nós espiritualmente somos todos jovens, somos adolescentes, podemos ser considerados espiritualmente adolescentes, ou seja, aprendizes. Todos nós estamos aprendendo. Então nós esperamos que esta obra possa chegar em tempo hábil. Em tempo hábil, né? Tem uma capa muito bonita, os assuntos são muito interessantes, em forma de diálogo, perguntas e respostas, e poderá ser uma obra, inclusive, adotada para estudos. Bom, outro aviso. Graças a Deus, nesta semana, nós recebemos muitos marmitex no Pedro e Paulo. Chegou lá de uma só vez 3.600 marmitex de amigos de fora. Queremos agradecer. São anônimos, são amigos que têm colaborado conosco, porque nós temos gasto mais de 200 marmitex por dia. Por dia. Mais de 100 no almoço, aproximadamente 100 na janta. Claro, no café da manhã não tem marmitex. É o pão com manteiga, café, leite, para os que desejam. Tem alguns lá que chegam e dizem, só café, não bebo leite. Então, só café. Não quero pão, eu só quero o cafezinho. Então, só o cafezinho. Mas todos recebem com a graça
do Senhor. Mas nós queremos aqui falar a respeito da nossa campanha de alimentos, porque são mais de 6.000 refeições por mês. Almoço e janta, mais de 6.000 refeições por mês, né? O café da manhã, o almoço, a janta. E precisamos sempre de legumes, precisamos sempre de abobrinha, mandioca, batata, repolho, couve, berinjela, enfim, batata doce, que é excelente para a saúde. Precisamos de legumes, em geral. Aqueles que puderem colaborar, os nossos agradecimentos. Também aqueles que puderem, quiserem, aqueles que têm granjas, quiserem mandar ovos. Nós sempre fazemos uma farofa também de ovos, não é? Uma farofa com ovos, com abobrinha, filó, e com uma comida muito saborosa, muito gostosa. Os que quiserem mandar salsicha, carne está muito caro, mas os que quiserem enviar salsicha, nós também na macarronada colocamos a salsicha e quando distribuímos. Então, é esta nossa campanha. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Emanuel, que todos nós vamos ouvir com muita atenção e vamos pedir encarecidamente que não tenhamos conversas paralelas. Se alguém quiser conversar, aproveite que a reunião não começou, a palestra, e pode sair. Mas se permanecer aqui, por favor, não vamos ter conversas paralelas. É uma indelicadeza, uma falta de educação. Então, com a palavra, o nosso caro Emanuel. Oi? Até tinha esquecido. Bom, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas porque quando a gente estava vindo, eu ainda lembrei que meu pai foi presidente do centro lá de Conquista muitos anos. E ele tinha o terceiro ano de grupo, quando arrumou estrada, asfaltou, e falou: nossa, agora nós vamos ter oportunidade de trazer os companheiros de Uberaba para nos ensinar, para falar que agora está o contrário, aqui está meio errado a ideia dele, mas como diz, a oportunidade que a gente tem, e agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui, e essa amizade, o Carlos, que sempre tem atendido os nossos pedidos. Sempre tem atendido os nossos pedidos e nos socorrido, né? E a gente estava pensando que vinha falar, estamos aqui falando dentro da casa de Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio foi uma pessoa que, quando encarnada, da alta sociedade, foi um homem que destacou pela sabedoria, advogado, escritor, poeta, e ele desencarnou quando as atividades nessa região espírita estavam iniciando.
quando estava tendo início nas atividades de Santa Maria, que ele desencarnou em 1895. 1900, o senhor Mariano começou as atividades de Santa Maria com Frederico Peiró e outros companheiros. E a confiança deles em Bittencourt Sampaio se tornou um marco de uma grandeza enorme, porque eles tinham em Bittencourt Sampaio um mentor espiritual que sustentou, que amparou junto com o Dr. Bezerra as atividades daquela região. Porque, na verdade, os espíritos espíritas que mais se dedicou à orientação de Santa Maria foi o Dr. Bezerra e o Bittencourt Sampaio. E o pessoal começou nas atividades nessa crença, nessa confiança no Bittencourt Sampaio, no Dr. Bezerra, e que isso foi se alastrando pelo triângulo, pela doutrina, pelas casas espíritas que eram fundadas e que foram fundadas na região, trazendo essa ideia da grandiosidade desse espírito, que depois o próprio Chico se revela a grandeza de Bittencourt Sampaio diante das obras. E esse trabalho foi se tornando um vínculo de preparo no Triângulo Mineiro. Nas casas espíritas, junto com Eurípides Barçanufo em Sacramento, e depois a gente teve o convívio com alguns médios que teve essa ligação a esse benfeitor, ao trabalho que ele deixou e a importância desta casa que leva o seu nome e que deixou esse marco de luz edificada na terra, transformando o caminho. E tivemos com esse crescimento da doutrina espírita na região e no desenvolvimento do trabalho, quando nós deparamos com a nossa companheira Egorina, que falava muito sobre a importância desses benfeitores na doutrina espírita. E entre falar de Eurípides Barçanufo, de Bittencourt Sampaio, a Egorina frisava muito a importância até então do o espírito encarnado, o benfeitor, que em Uberaba era o destaque, o doutor Inácio Ferreira. Porque a Egorina tinha pelo doutor Inácio uma certa admiração e respeito pela sua sinceridade, pela sua postura de uma pessoa sincera, espírita, que divulgava a doutrina através dos seus exemplos e da sua dedicação. E nós crescemos ouvindo falar no sanatório do doutor Inácio, aonde ele se destacou, conduzindo consigo o nome do sanatório espírita de Uberaba. E a Egorina tinha pelo doutor Inácio uma afeição e uma amizade bem estreita. Quando ela lançou o livro Força da Mente, ela mandou para que o doutor Inácio analisasse aquelas escritas dela, que ela fez para recuperar a sua enfermidade, a sua paralisia. E ela escreveu aquele livro dentro dos exercícios, dentro da ajuda de Sinhazinha, da sua mãe, e dos exercícios que o doutor Bezerra passou para ela, porque a Egorina tinha um contato bem direto com o doutor Bezerra. Uma confiança que a mãe
injetou nela do Dr. Bezerra, porque a mãe dela o incentivou, porque ela mesmo nos disse que quando ela foi levada ao médico para operar a perna pela primeira vez, e a mãe ficou muito alegre, muito contente, porque ela ia operar a perna, e a mãe falou, muito naquele entusiasmo, falou para o médico, perguntou ao médico se ela ia andar. O médico falou, não, nós vamos operar a perna da sua filha para ela não perder a perna, porque a perna está se deslocando do corpo. E a mãe falou para o médico, falou, olha, eu tenho fé em Dr. Bezerra e em Jesus. Minha filha também. A minha filha vai andar. O médico falou, é impossível a sua filha andar. E depois Egorina volta-se ao médico, dando os primeiros passos. E ela escreveu esse livro, mostrando alguns exercícios, algumas orientações do Dr. Bezerra, incentivada pelo Chico Xavier, pela mãe. A Egorina, então, manda para o Dr. Inácio, para que ele pudesse ler e analisar aquela escrita. E eu perguntei a ela, falei, Egorina, por que a senhora mandou o livro para o Dr. Inácio? Porque ele é muito autêntico, meu filho. E ele vai falar se é verdade ou não. O Dr. Inácio fez o prefácio do livro, e que o livro saiu depois que ele desencarnou. E essa ligação com a Egorina e o Dr. Inácio mostrou essa segurança, de certa forma, porque o Dr. Inácio, no começo, ele era conhecido apenas como aquele médico que trabalhava no sanatório espírita, na região, conhecido como um médico que, como diz, curava os obsediados, doidos, etc. E tal. Mas o Dr. Inácio, ele era portador de uma confiança muito grande. Uma confiança que ele... Uma fé que ele tinha em Eurípides e Dr. Bezerra, extraordinária. E isso está em uma das escritas da Egorina, quando o Dr. Inácio chegou lá, levado pelo motorista, lá em Sacramento, porque ele queria ir lá no quartinho. Ele queria ir lá no quartinho, e ele chegou com as pernas muito doentes, com dificuldade de andar, e o motorista ajudou ele a entrar lá no quartinho, porque ele queria ficar lá no quartinho na tarde, era na parte da tarde, e a Egorina disse que levou o motorista, colocou ele lá sentado no quartinho de Eurípides, onde hoje é a réplica, né, que a Egorina transferiu para lá as paredes, né, tirou todo o material e levou e reconstruiu o quartinho na mesma posição, porque a Egorina, até a posição dos astros, ela se colocou para o quartinho não fugir dessa posição. E o doutor Inácio ficou lá dentro do quartinho. E eles saíram, foram lá para a sala, conversar e tal. Daí uma meia hora, 40 minutos, o doutor Inácio chegou lá, caminhando. O motorista ficou assustado e falou para ele, falou, mas o senhor estava custando andar? Não estava dando conta nem de dar o passo? Ele falou, mas eu vim aqui pedir Eurípides para me curar. Eu vim aqui pedir Eurípides, eu vim aqui pedir o doutor Bezerra para me curar, e eles me curaram, trataram de mim. Então são fatos do doutor Inácio que a gente muitas vezes vai se ficando esquecido. E aí o doutor Inácio, a Egorina sempre citava o doutor Inácio. Quando ele desencarnou, e a gente teve com a Egorina, foi no começo da semana o sepultamento dele, e a Egorina veio no Chico na quarta-feira, na quinta, me parece,
E o Chico falou para a Egorina, falou, Egorina, o doutor Inácio vai repousar 3 dias no plano espiritual e depois ele vai voltar às suas atividades no plano espiritual. Porque ele fez 2 reencarnações em uma. Enquanto ele dormia, ele dirigia um hospital no plano espiritual. Aí mais tarde, o doutor Inácio, escrevendo através do nosso companheiro Carlos Marcelo, traz para nós o Hospital dos Médiuns, narrado através da sua psicografia, através da sua faculdade mediúnica. E aí nós começamos a refletir aquilo que a Egorina tinha nos dito, junto com amigos que o Chico tinha falado a ela. Porque a gente fica imaginando quem é doutor Inácio? Quem é esse espírito que se ligou a um trabalho seguro, que tem essa confiança de trabalhar no bem? Porque a gente fala muitas vezes do doutor Inácio e o pessoal apenas vê o doutor Inácio como diretor de um sanatório por mais de 50 anos que ele foi. Mas o doutor Inácio deixou muitos livros escritos, com edições próprias, limitadas. Mas tem muitas obras do doutor Inácio que ele escreveu em vida. E ele foi uma das pessoas destemidas que escreveu sobre Eurípides Barçanufo. Foi a primeira obra sobre Eurípides Barçanufo que ele escreveu. Subsídio sobre a vida de Eurípides Barçanufo. Ele que foi o primeiro a enfrentar porque a mãe Corina, para escrever sobre Eurípides Barçanufo, ela teve que colher depoimentos e registrar em cartório, porque havia certo impedimento da família, sabe lá como, né? Mas sempre teve esse impedimento. O pessoal achava que Eurípides pertencia a eles. Ainda o acham uns, né? E Eurípides foi muito pouco divulgado, por ser ele uma pessoa que era professor, que deu aula, que formou jornalistas, que teve vários oradores em volta dele, pessoas que teve muitos, que destacou na área cultural, e foi muito pouco que escreveram sobre ele, porque tiveram certos impedimentos para divulgar a obra, a figura, o trabalho de Eurípides Barçanufo. Teve poucos que escreveu, a mãe Corina, o doutor Inácio, e algumas outras obras que apareceu depois, praticamente baseada dentro do livro Homem à Missão, que a mãe Corina escreveu. E o doutor Inácio, nesse livro novo que saiu, que traz Eu deste outro lado da vida, quando ele visita o nosso lar, ele faz uma visita ao nosso lar, o governador aqui, Clarencio, faz uma referência interessante nesse livro, falando sobre o trabalho do doutor Inácio dos 2 lados da vida. Porque o doutor Inácio ele tem um trabalho duplo. Esse trabalho dele trazer as informações do mundo espiritual para a Terra, com a naturalidade daquilo que somos e que continuamos a vida, com a naturalidade que muitas vezes as pessoas não aceitam e que não tem nada, como diz, novo, é estudado, são fatos estudados, são fatos conhecidos, porque passamos muitas vezes despercebido
em determinadas leituras, em determinadas análises, nossa, nós vamos ver que o doutor Inácio, ele representou e tem representado diante das suas obras um espírito que tem mostrado para nós a naturalidade da vida, a importância nossa, do nosso crescimento íntimo e moral. Porque qual é o maior objetivo da doutrina espírita? Não é fazer que a criatura humana conheça a si mesmo, modificar a si mesmo, transformar os seus próprios objetivos de vida? Nós estamos buscando uma doutrina para que nos alicerce e que nos torne mais consciente do mundo espiritual. Nós estamos nos espiritualizando, construindo algo novo, em benefício da nossa própria paz, do nosso próprio mundo interior. Porque quando nós buscamos os primeiros, os pioneiros da doutrina espírita, como o senhor Mariano na região de Sacramento Conquista, qual eram as obras que ele tinha para estudar? De onde veio aquelas inspirações para montar um grupo espírita, uma reunião espírita? De onde veio a inspiração, a orientação para que ele pudesse tocar um trabalho sustentado e que funcionasse e que agrupasse em volta dele aquelas pessoas que acreditassem no seu trabalho, no seu esforço, e que depois Eurípides Barçanufo copia, leva para Sacramento com a mesma inspiração, com o mesmo objetivo de trabalho. E depois é Mineiro e Alto Porã, Maria Cantora na Conquista, com outros companheiros. Aquele trabalho que iniciou ali na Santa Maria. De onde veio aquelas inspirações? Porque os livros que tinham eram as obras de Kardec, algumas de Leon Denis, de Gabriel Delane, alguns livros traduzidos em português, difícil de chegar no interior, numa cidade que não tinha nem sequer estradas. Como que conseguiria adquirir essas obras junto com aquele pessoal de pouca cultura, de pouco conhecimento? Se o colégio que mais se destacou na época para o conhecimento foi o de Eurípides Barçanufo, o Colégio Allan Kardec, que até então era o Miranda, que tinha sido montado com o professor David Miranda. Mas a cultura era pouca para que pudesse entender a profundidade da doutrina espírita, a grandeza da doutrina espírita, o transformar que a doutrina espírita levou aqueles pioneiros da doutrina e preparando o caminho para que a doutrina pudesse restabelecer e reestruturar na prática do bem. Porque quando a Egorina pegou aquele livro da Santa Maria, que ela dizia caderneta, que era um livro desse de ata, que Eurípides psicografava as mensagens no final das reuniões dele, dos estudos realizados em Santa Maria, e que depois eles eram um grupo de pessoas e combinaram que o último que ficasse encarnado era para entregar para alguém aquele livro, e aquele livro foi entregue para a Egorina. A Egorina trouxe ele para que o Chico olhasse, visse. E depois ela voltou e falou para mim, com o livro na mão, falou: irmão, meu filho, eu levei o livro, o Chico olhou, falou sim para mim que nesse
livro tem mensagens de Kardec antes dele reencarnar. E aí eu e ela fomos folhear o livro. A última mensagem que tinha de Kardec de 1908. Foi a última mensagem que tinha. E aí ela, naquela análise dela, ela contando o tio Luiz Ferreira da Cunha, o médio claro vidente que tinha em Santa Maria. Porque a doutrina espírita em Santa Maria começou com uma realidade da doutrina, com aquelas mediunidades que não deixava dúvida, com aquelas mediunidades que trazia uma certeza concreta do objetivo e fazia que aquelas pessoas convencessem-se da doutrina, obsediados que era considerado loucos, que era levado para ser tratado e com passe, água fluida e o remédio homeopático, a pessoa se curava. Mas o mais interessante não era curar corpo, era eles estimular a fé na mente daquelas pessoas, como o senhor Mariano e Eurípides Barçanufo pôde fazer. E o tio Luizinho era aquele médio claro-vidente, que a pessoa falava para eles: senhor, reza para o meu familiar que está doente. Ele se concentrava e descrevia o lar da pessoa, os móveis, o jeito que era a pessoa que estava em casa. Não deixava margem de dúvida a sua faculdade mediúnica. E o tio Luizinho disse para a Egorina, não só para a Egorina, para vários companheiros, inclusive meu pai falava muito isso, minha mãe, que o tio Luizinho contava que quando Kardec reencarnou, o plano espiritual estava em festa. Estava em festa. E aí ele disse para a Egorina: Egorina, Kardec reencarnou e eu não vi quem é Kardec. Aí tinha saído uma revista com a foto do Chico. E ele ela pegou, mostrou para ele, falou: ô tio, não é esse? É este aqui que é Kardec. Este que é Kardec. Então essa ideia, ou como diz, aquilo que o pessoal muitas vezes debate, Santa Maria e a região de Sacramento conquista, antes mesmo do Chico desencarnar, já tinha essa comprovação da existência, da realidade de que Chico era Kardec, porque era algo testemunhado por aqueles que tinham aquela fé solidificada, aquela confiança, porque Chico Xavier, ele conseguiu atrair em volta dele o Brasil espírita e aqueles que tinham a devoção ao Cristo, buscando algo de espiritualização de si mesmo, porque Chico, até então, em Pedro Leopoldo, Eurípides havia desencarnado em 18, com uma mediunidade extraordinária. Senhor Mariano desencarna em 49. Chico em Pedro Leopoldo, a família do próprio Eurípides Barçanufo, e ao encontro do Chico em Pedro Leopoldo, aqueles que tiveram direto com um fenômeno mediúnico extraordinário, aqueles que presenciaram fatos e acontecimentos que até hoje leva-nos a pensar como que um espírito deixa o corpo, se materializa para fazer o parto de uma mulher, ser visto, tocado
e tocar, e o corpo dele está dentro de uma sala de aula. Isso não foi para uma ou duas pessoas ver. Isso aconteceu dentro de uma sala de aula, e ali, aquele pessoal que acompanhou esses fenômenos extraordinários de Eurípides Barçanufo, encontra ali em Chico Xavier o segmento, a estrutura da doutrina em Pedro Leopoldo. Aquele médium que começara a expandir para o mundo exemplos luminares para a verdade, com uma bagagem formidável. Quando em Pedro Leopoldo, a própria Dona Meca, mãe de Eurípides Barçanufo, falava que Eurípides vinha frutificar a água dela. E quando a mãe Corino perguntou para ele, ele disse não, é os espíritos que pegam a forma da gente. Mas ela não conhecia o Chico pessoalmente. Por que espírito ia pegar a forma de alguém que ela não conhecia? Então o próprio Chico, em desdobramento, vinha frutificar a água da mãe do Barçanufo, em sacramento. E ela falava nele, como dizia a Egorina, com aquele amor, com aquela ternura. E levou a todos naquela ligação sustentável para o bem. E a mãe Corina, ou a Corina Novelino, que escreveu O Homem e a Missão, foi aquele sustentáculo para o trabalho de Barçanufo e Sacramento, para que a doutrina pudesse se edificar. Mas tinha ela, o Chico Xavier, como aquele ponto de referência da sua vida, do seu trabalho, quando ela vem para Sacramento, que Maria Modesta se destaca aqui com o ponto de luz, Bezerra de Menezes, e depois ela funda o abrigo para criança, e ela vem convidada pela Maria Modesta para vir para Uberaba, para dirigir o lar das crianças, para fazer parte, trabalhar aqui. Quando a mãe Corina então arruma as malas para vir morar em Uberaba, junto com a Maria Modesta, passa um casal de São Paulo e convida ela para ir a Pedro Leopoldo, visitar o Chico. Chegando lá, as atividades já tinham iniciado, a Corina, que já estava programada, vir embora para Uberaba, e naquele momento que termina a reunião do Chico, o Chico chama-lhe a mãe Corina e fala para ela, Corina, tem um bilhete para você. E aí o bilhete que ele passa para a Corina estava escrito, Corina, você é a última esperança minha em Sacramento. Corina volta, desfaz as malas, fica em Sacramento, reforma o Colégio Allan Kardec, funda o lar de Eurípides, junto com a Maria da Cruz, Tia Amália e outros companheiros, e dedica a escrever o livro O Homem e a Missão. Mas a sua ligação com Chico, o seu amor para com Chico, o trabalho que se dedicou ao Chico e o respeito daqueles que conheceram, que conviveram, que tiveram a influência da vida de Barçanufo, foi muito grande para que Chico não fosse reconhecido como aquele que do qual viera cumprir a sua nova missão, o seu novo trabalho, diante da doutrina de um médium que estava surgindo em Pedro Leopoldo. E que o senhor Mariano e Santa Maria, e ouvimos isso de vários médios e vários companheiros que trabalhou com o senhor Mariano,
que o senhor Mariano falava em Pedro Leopoldo está o maior médio do mundo. Em Pedro Leopoldo está reencarnado o maior médio do mundo. O senhor Mariano desencarna em 49, em 59, que Chico vem para Uberaba. O trabalho da doutrina espírita no Triângulo Mineiro, a importância da figura de Chico Xavier, a importância da figura desses médios que dedicaram a doutrina espírita em Uberaba, em Sacramento e nessa região, porque foram médios que sustentou a doutrina para que pudesse auxiliar nessa vinda de Chico Xavier para Uberaba, para que a doutrina já ganhasse esse impulso doutrinário, esse impulso do crescimento dos valores que a doutrina se formou. Mas nenhum desses que foram os principiantes da doutrina nessa região deixaram de valorizar o Cristo dentro da doutrina, de trabalhar o Evangelho como ponto fundamental de transformação moral da criatura humana para o aprendiz do Evangelho de Jesus. Não viveu uma doutrina dentro de filosofia, de ciência apenas. Viveu uma doutrina dentro da prática da caridade. Foi o ato de amor daquilo que Eurípides fez na condição de médium, na condição daquele que curou, daquele que trabalhou com a farmácia, daquele que serviu. Depois encontramos Maria Modesta no trabalho dela junto aos necessitados. Encontramos o nosso Joaquim Cassiano, que tivemos o prazer de conhecer, ali com aqueles obsediados no fundo do centro São Vicente de Paulo, aonde dedicou a sua vida ao trabalho de amor, ao trabalho de caridade, ao trabalho de fé que ele depositava e que tantos companheiros da conquista vinham buscar no Joaquim Cassiano orientações para as atividades de conquista. E nós tivemos em Uberaba tantos companheiros que se destacou pelo trabalho, mas o trabalho em nome do Cristo. Nós não vivemos uma doutrina dentro da fantasia apenas. Foram aqueles que dedicaram com amor, com fidelidade à obra, com carinho à obra, com dedicação. E a vinda do Chico para Uberaba trouxe para essa região uma luz sustentada na caridade cristã, no amor cristão, nos trabalhos de renovação, de crescimento, na busca das realizações e da paz. Quando nós lemos as obras do Dr. Inácio, nós começamos a meditar um pouco mais. Porque o que está dentro das obras do Dr. Inácio é aquilo que nós acompanhamos. Nos desenhos de Egorina Cunha, nas viagens dela, como está esse último livro que ele descreve o nosso lar, quando ela falou para nós da cruz, que o Chico perguntou a ela sobre a cruz, e ela falou, mas cruz, Chico? Eu sou meia, como diz, ela não era muito ligada à cruz. Aí depois, em novos desdobramentos que ela teve, ela narrava para nós a cruz, a beleza da cruz, a escada para chegar à cruz e tudo. E agora o Dr. Inácio traz neste último livro a narrativa daquilo que nós ouvimos a Egorina nos narrar.
daquilo que nós ouvimos ela nos narrar. Lá, em conversa, como diz, informal, batendo papo, ela nos narrando essa narrativa. Nós vamos ver que nesse trabalho, nessa amizade, nesse encontro que o doutor Inácio encontrou na faculdade do nosso companheiro para descrever a beleza do mundo espiritual, a realidade do mundo espiritual, que muitas vezes nós não paramos para refletirmos, porque nós queremos desencarnar e virar santos, como diz o Chico aqui numa carta, o próprio Carlos Barcelos, falando sobre a amizade, né? Que a amizade dos dois é como um jardim, que ninguém cultiva um jardim de uma hora para outra, né? Tudo nasce com o tempo, tudo nasce e é se formado com o tempo. E a gente, outro dia, ainda fez um comentário sobre isso, sobre esse livro Parceria, que traz para nós Chico Xavier, Carlos Barcelos, Amizade e Parceria, que a gente fez um comentário sobre essa parceria, e eu ainda falei que a gente não teve. O pessoal comenta que foi amigo do Chico, que conviveu com o Chico, mas não tem nada que prova isso. E nesse livro aqui nós vamos ver a amizade, a parceria, o diálogo, aquele diálogo até assim mais íntimo, né? Entre eles, né? Entre o próprio Chico e o Carlos Barcelos e a Márcia, fazendo referência. E nós precisamos pensar nessa construção de afinidade, nessa construção de objetivo de trabalho, porque nada se forma de uma hora para outra. O mundo não é criado de um momento para outro, o mundo da amizade, o mundo da sensibilidade, o mundo da mediunidade. Tudo isso é construção com o tempo. São os valores que a alma nos coloca pelo trabalho incessante. Aquele trabalho que o senhor Mariano teve para que levasse Eurípides a entender a grandeza da doutrina espírita. Era um espírito de certa postura, era um espírito de uma certa grandeza, era um espírito de uma certa formação, do qual já tinha, mas precisou de alguém o empurrar, diríamos assim, alguém o levar a ele para o caminho reto, levar ele para o direcionamento do Evangelho cristão, conhecer a espiritualidade, se conhecer além da ideia do catolicismo que ele trazia consigo. E à medida que Eurípides conhece o mundo espiritual, estudando o livro de Leon Denis Depois da Morte, que ele participa da primeira reunião na Santa Maria na Sexta-feira da Paixão, que ele faz uma pergunta mental para o médium, semi-analfabeto que ele conhecia, que era seu primo. Sabia a condição mental daquele médium. Sabia que aquele médium não tinha condição, pela sua cultura, de entender o Sermão da Montanha. E ele faz aquela pergunta mental, se é verdade que os mortos voltam para falar com os vivos, gostaria de ouvir o Sermão da Montanha explanado por ele? Por João Evangelista. A moral, a postura daquele médium, porque aquele médium é interessante nós analisarmos, ele respondeu uma pergunta mental de Eurípides. Ele respondeu uma pergunta mental. E o espírito que incorporou nele naquele momento, usou a sua faculdade mediúnica, foi João Evangelista. Um espírito que na época, de um nível extraordinário, para poder explanar o Sermão da Montanha e trazer uma mensagem que levasse Eurípides
a perder todas as dúvidas, como a Egorina nos falou muitas vezes, que Dona Meca falara, que Eurípides sempre dizia que naquele momento ele havia perdido todas as dúvidas, retirado todas as dúvidas da sobrevivência da alma. Então nós estamos numa casa onde estamos relembrando 64 anos de trabalho. Quantos passaram por aqui? Quantas almas foram consoladas, guiadas, iluminadas, amparadas nesta casa? Quantos momentos aqui teve que a espiritualidade pôde trabalhar usando das mãos de médiuns, usando da capacidade intelectual, usando do esforço de companheiros para a idealização de trabalho. Esta casa que nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje e que agradecemos com muito carinho o convite, com muita responsabilidade que nos foi dado, mas nós agradecemos e agradecemos a todos os amigos. Nosso muito obrigado.